Queridos, espero que estejam bem, experimentando a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra de Deus, mas antes eu só gostaria de deixar alguns recadinhos. Primeiro, agradecer a todos vocês que participam, que mandam mensagens. Alguns rostinhos eu já conheço, mas não me lembro todos os nomes, não posso mentir. Então, em todas as redes, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, onde eu compartilho as mensagens, sempre recebo mensagens carinhosas. Lembro de alguns nomes, o Flavinho, né? Flavinho, que está sempre por aqui, a Zilá, a Nonô, a Estela, o André Pacheco, a Natasha, a Karina, quem mais? O Marcelo Mota, o Crispinho, o Elias, o Amade, o Tenor da Lu, o Salomão, quem mais, gente? Tem tanta gente mandando recado que eu não me lembro agora. Falei do Elias? Falei, né? São muitos, eu não me lembro, deixa eu olhar aqui. Nazaré, deixa eu dar uma olhada aqui, quem mais participa comigo? O Fábio Santos, que sempre manda os versículos. Fábio, obrigado. A Fábia, né? Quem mais? Gente, tem muita gente. @WD. Quem mais aqui? Alguns. Astronauta. Joacir. João Oliveira. Toinha, Alexandre. Muitas pessoas, tá? Eu seria injusta se dissesse que alguns participam mais, outros menos. Não, todos participam. Só que eu não consigo me lembrar todos os nomes e são muitos nomes, então eu peço perdão. Algumas pessoas me mandam mensagens privadas pedindo orientação sobre vida sentimental, sobre casamento, restauração de casamento. Gente, eu gostaria de criar conteúdos para vocês, mas as redes, cada uma me disponibiliza um tempo. A que me disponibiliza mais tempo é o vermelhinho, né? Aquele primeiro, né? Então eu vou criar conteúdos falando sobre casamento, sobre poder da palavra, e vou disponibilizar lá. Se vocês quiserem, quiserem seguir para acompanhar, é o mesmo canal, é o mesmo nome do canal, Voz Fátima Gameiro, porque aqui, aqui, por exemplo, no TikTok, no Instagram, eu tenho um tempo muito limitado. Lá eu tenho meia hora, 1 hora, quanto eu quiser falar. E se eu for fazer conteúdos em séries, eu vou ter que depender de alguém para editar, e aí isso tem um custo, esse custo teria que ser repassado, e eu não gostaria de fazer isso. Então, a forma gratuita que posso fazer para que todos possam ser abençoados é utilizando aquela rede que também é gratuita, tá? Então, o único jeito é vocês migrarem e se inscreverem lá também, não tem outra forma, tá, gente? Só respondendo aqueles que me solicitaram, mas eu sempre coloco vocês em minhas orações, só que a orientação pessoal para cada um eu não consigo dar, porque são muitas pessoas, e eu teria que abrir uma igreja para estar lá de plantão, não tem jeito, né, gente? Então, nesse momento ainda não, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe onde pode nos levar, não é? E mesmo que eu não possa estar pessoalmente, se a minha voz chegar e através da minha voz você for abençoado, louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, porque a obra é para Ele, não para mim, e eu estou aqui como sua serva, então que seja assim. Aqui nesta passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens
entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Até aqui a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala aos irmãos de Coríntios sobre um amor que excede o nosso entendimento. Muitas vezes nós dizemos, eu te amo, mas não temos noção do que isso significa. Porque, na maioria das vezes, agimos por emoção. Eu não estou aqui para julgar as intenções nem os atos de ninguém, porque eu não conheço a sua intenção e nem o que o seu coração planeja. Mas muitas vezes nós vemos, e eu sou muito observadora, o que a palavra de Deus diz, pela árvore conheceremos o fruto. Eu poderia entrar aqui nas redes sociais, trazer uma mensagem para vocês e fora das redes sociais ter uma vida completamente diferente da que eu demonstro ter aqui. Mas isso não glorifica a Deus. Então, não adianta eu entregar os meus bens aos pobres, movida por emoção ou preocupada com o que os outros vão pensar, como o que isso vai representar. Não adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado, para parecer um herói. Não adianta eu falar todos os idiomas, orar, nem ter fé ao ponto de dizer vai acontecer e acontecer, se eu não tiver amor. E de que amor eu estou falando? Do amor de Jesus Cristo. Porque ele foi levantado ao madeiro. E essa foi a maior prova de amor que poderíamos experimentar, que poderíamos ver, que poderíamos testemunhar. Mas, antes de ser levantado ao madeiro, ele amou. Jesus não o excluiu. Jesus não rejeitou. Diferente do que fazemos hoje, Jesus demonstrou amor. E por isso ele era tão perseguido e tão odiado, inclusive por aqueles que deveriam tê-lo reconhecido como filho do Deus vivo. Porque a presença de Jesus era tão incômoda aos sacerdotes, aos doutores da lei. Porque ele dava ao povo o que aqueles homens não davam. Porque a própria palavra nos ensina que não é por muito falar que seremos ouvidos. Às vezes alguém precisa de um prato de comida e você quer levar a palavra de Deus para salvar a alma, ok, mas dê também a comida. Enquanto você não entender qual é a necessidade do outro, você não entende o que é o amor. Porque o amor excede o entendimento e nos faz fazer aquilo que não faríamos como velha criatura. Ainda que eu faça isso ou aquilo, se eu não amar, de nada valerá. Você pode realizar todas as obras de caridade, você pode fazer todo tipo de bondade, mas sem amor, nada valerá a pena. E quem planta esse amor dentro de nós? Quem nos faz nos movermos para ajudar alguém que não conhecemos? Para abrirmos a nossa porta, para entregarmos o que temos? Jesus. A única forma de amar de maneira sobrenatural é buscando o amor nele. Não viva de aparências. Viva como Jesus. Ame. Um amor que excede o entendimento. Aprenda com Cristo.